A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 2 de agosto, recordamos hoje os santos São Eusébio de Vercelli e São Pedro Julião Eymarde, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história de São Eusébio, exemplo de defesa do cristianismo. Apesar de ser considerado mártir pela Igreja, na verdade São Eusébio de Vercelli não morreu em testemunho da fé, como ocorrera com seu pai, mas foram tantos os seus sofrimentos no trabalho de difusão e defesa do cristianismo, passando por exílios e torturas, que recebeu esse título da Igreja, cujo mérito jamais foi contestado. Era um pastor zeloso de múltiplas iniciativas, generosamente interessado na vida da Igreja, além dos limites da sua diocese. Vamos conhecer os feitos deste grande santo. Eusébio nasceu na ilha da Sardenha, no ano 283. Depois da morte de seu pai, em testemunho da fé em Cristo, durante a perseguição do imperador Diocleciano, sua mãe levou para completar os estudos eclesiásticos em Roma. Assim, muito jovem, Eusébio entrou para o clero, sendo ordenado sacerdote. Aos poucos foi ganhando a admiração do povo cristão e do Papa Júlio I, que o consagrou bispo da diocese de Vercelli no ano 345. Nessa condição, participou do Concílio de Milão no ano 355, no qual os bispos adeptos da doutrina ariana tentaram forçá-lo a votar pela condenação do bispo de Alexandria, Santo Atanásio. Eusébio, além de discordar do arianismo, considerou a votação uma covardia, pois Atanásio, sempre um fiel guardião da verdadeira doutrina católica, estava ausente e não podia defender-se. Como ficou contra a condenação, ele e outros bispos foram condenados ao exílio na Palestina. Porém, isso não o livrou da perseguição dos hereges arianos que infestavam a cidade. Ao contrário, sofreu muito nas mãos deles. Como não mudava de posição e enfrentava os desafetos com resignação e humildade, acabou preso, tendo sido cortada qualquer forma de comunicação com sua família e com os demais católicos. Na prisão, sofreu ainda vários castigos físicos. Contam os escritos que passou também por um terrível suplício psicológico. Quando o povo cristão tomou conhecimento do fato, ergueu-se ao seu favor. Foram tantos e tão veementes os protestos que os hereges permitiram sua libertação. Contudo, o exílio continuou e ele foi mandado para a Capadócia, na Turquia, e de lá para o deserto de Tebaida, no Egito, onde foi obrigado a permanecer até a morte do então imperador Constantino, a quem sucedeu Juliano, o apóstata, que deu a liberdade a todos os bispos presos e permitiu que retomassem as suas dioceses. Depois do exílio de 6 anos, Eusébio foi o primeiro a participar do Concílio de Alexandria, organizado pelo amigo Santo Atanásio. Só então passou a evangelizar, dirigindo-se primeiro a Antioquia e depois a Ilíria, onde os arianos, com sua doutrina, continuavam confundindo o povo católico. Batalhou muito combatendo todos eles. Mais tarde foi para a Itália, sendo recepcionado com verdadeira aclamação popular. Em seguida, na companhia de Santo Hilário, bispo de Poitiers, iniciou um exaustivo trabalho pela unificação da Igreja Católica na Gália, atual França. Somente quando os objetivos estavam em vias de serem alcançados é que ele voltou à sua diocese em Vercelli, onde faleceu no dia 1º de agosto de 371. Apesar de ser considerado mártir pela Igreja, na verdade São Eusébio de Vercelli não morreu em testemunho da fé, como havia ocorrido com seu pai. Mas foram tantos os seus sofrimentos no trabalho de difusão e defesa do cristianismo, passando por exílios e torturas, que recebeu esse título da Igreja, cujo mérito jamais foi contestado. Com a reforma do calendário litúrgico de Roma, no ano de 1969, sua festa foi marcada para o dia 2 de agosto. Nesta data, as suas relíquias são veneradas na Catedral de Vercelli, onde foram sepultadas e permanecem até os nossos dias. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém.
Neste dia também lembramos de São Pedro Julião Eymarde, chamado a fundar a primeira ordem dedicada especificamente a louvar o sacramento do amor. A providência queria dele, sobretudo, uma fé que nunca se deixaria vencer, apesar das contradições e desmentidos. Vamos conhecer a história deste santo. De cabelos completamente embranquecidos, um magro sacerdote com quase 70 anos, convicto de que não os verá chegar devido aos rigores de uma vida dedicada ao apostolado, durante a qual não concedeu nada a si mesmo, conversa com uma devotada filha espiritual a respeito dessa existência terrena já cerca do fim. A perplexidade de ver repetidamente frustrado os seus mais nobres anseios e as decepções com que alguns dos seus mais próximos temiam em mortificá-lo, levam-no a declarar: minha consolação é que ao fim de tudo isto será o reino do Santíssimo Sacramento. Ó graças, sim graças, direi então. Numa humilde residência do vilarejo de La Moiré, aos pés dos Alpes franceses, a zelosa Mariana procura com empenho seu irmão de 5 anos, desaparecido aquela manhã das vistas maternas. Depois de percorrer todos os cômodos da casa e conhecedora das boas propensões do pequeno, ocorreu-lhe examinar a igrejinha vizinha, mas eis que ali também não a encontrara. Finalmente, sua intuição a conduz até a parte de trás do altar-mor, onde depara-se com o menino ajoelhado na plataforma, que facilita ao sacerdote a exposição do Santíssimo Sacramento, e com a cabeça apoiada no sacrário. Indagado, ele responde candidamente, está conversando com Jesus e explica: por aqui o escuto melhor. Entre esta cena e a anterior haviam transcorrido 5 décadas. Ambas, porém, resumem o percurso traçado por uma alma que, no episódio da inocente criança, já apontava o norte da sua existência para Deus, e na fé manifestada humildemente, as portas do encontro com Ele certificavam o cumprimento de sua vocação, em meio ao desmentido de uma missão frustrada. De quem se trata? Aquele pequeno que, além de assistir cotidianamente à Santa Missa, visitava 2 vezes por dia o Santíssimo Sacramento. Chamava-se Pedro Julião Eymarde. Com tais predisposições, logo ele viu nascer em seu interior a vocação sacerdotal, prometendo a Nosso Senhor, no dia de sua primeira comunhão, seguir esse caminho. Acalentava tal vocação aos pés de Nossa Senhora, que lhe falava profundamente a alma, desde que pouco antes começara a peregrinar, todos os anos, ao distante santuário da Boa Mãe de Laus. Entretanto, a realização daquele chamado ainda lhe custaria duras provas, pois circunstâncias familiares exigiam sua presença no lar paterno. Pedro Julião foi vencendo com determinação as contrariedades, sobretudo as lutas contra si mesmo. Anos mais tarde chegaria a confidenciar que estas, especialmente no árduo campo da castidade, ajudaram a forjar seu caráter combativo, o qual muito beneficiou os jovens que com ele conviveram. Por fim, aos 23 anos, aquele que havia sido um seminarista modelar recebeu a ordenação sacerdotal em Grenoble. Quem analisa a vida do jovem sacerdote fica surpreso ante seu exímio desempenho em todas as obrigações para as quais seus superiores o destinam. Entretanto, desde seus primeiros passos rumo ao presbiterato, o padre Eymarde aspirava veemente à vida religiosa, anseio que não pudera cumprir devido à frágil saúde e à oposição da própria irmã. Tendo tomado contato com a nascente Sociedade de Maria, dos padres maristas, julgou encontrar nela a realização de seu sonho. Mais uma vez, como seria habitual em sua vida, precisou vencer numerosos entraves, mas obteve a licença do seu ordinário e ingressou no noviciado da Ordem de Lyon. A admirável conduta do padre Pedro Julião fez crescer sua fama entre os maristas, contando apenas 33 anos. Foi nomeado padre provincial da Ordem, cargo logo abaixo de superior geral, sobre o qual acumulou de visitador geral. No ano de 1845, enquanto conduzia o ostensório com o Santíssimo Sacramento na procissão de Corpus Christi, sentiu um poderoso apelo ao depositar aos pés do Senhor, na Eucaristia, todas as necessidades da Igreja do mundo de então.
arrebatado de enlevo, prometeu-lhe consagrar-se por inteiro ao ministério, parafraseando São Paulo, não pregar senão a Jesus Cristo, e Jesus Cristo Eucarístico. O apostolado desenvolvido pelo santo em Lyon, decorrente desta primeira resolução, valeu-lhe o epiteto de Padre do Santíssimo Sacramento. Só em 1853, durante um filial diálogo interior, enquanto fazia ação de graças na Santa Missa, Nosso Senhor lhe inspirou que deveria, conforme narrou posteriormente, formar uma adoração perpétua e para todos, pedindo um sacrifício absoluto, que tudo fosse imolado, inclusive sua pertença à congregação marista. Ele aceitou o convite e foi inundado de consolação e também de força, que nunca mais o abandonaram, a fim de suportar tudo quanto essa entrega comportava. Durante sua vida, ele não fez outra coisa senão lutar, rezar e se sacrificar, para que fosse fundado um reino eucarístico entre os homens, que venha o reino do seu amor e se estenda sobre toda a terra, consumindo-a com um fogo celeste e eterno. Seja antes ou depois de sua passagem para a eternidade, São Pedro Julião Eymardi pôde comprovar o efeito desse holocausto de confiança, consumado com heroísmo, o ostensório, circuncidado com a maior honra, a reinar sobre uma sociedade toda feita de santidade. Seus esforços, portanto, em favor da instauração desse reino eucarístico não foram em vão. Compreendeu ele que era necessário alguém sofrer, tendo claro o objetivo de seus padecimentos, que um homem cresce na plenitude de tal reino, sem vê-lo nessa vida, para que outros pudessem contemplar sua plena realização. O fundador dos sacramentinos fez isso com perfeição, dando uma contribuição decisiva para o triunfo do Imaculado Coração de Maria, anunciado meio século depois ao mundo em Fátima, pois o reino de Nossa Senhora e o reino eucarístico são um só. Muito doente, ele faleceu na sua cidade natal, no dia 1º de agosto de 1868, com apenas 57 anos de idade. Beatificado pelo Papa Pio IX em 1925, foi canonizado pelo Papa João XXIII em 1962. Na ocasião, foi designado que a memória litúrgica de São Pedro Julião Eymardi deve ser celebrada em 2 de agosto, um dia após o de sua morte. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Frase do santo: a Eucaristia deve incendiar o mundo inteiro, e os incendiários deste fogo eucarístico são todos que amam Jesus. São Pedro Julião Eymardi. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Deus nosso Pai, dai-nos sabedoria e bom senso para que nossas vidas sirvam de bênção e de alegria àqueles que conosco convivem. Senhor, ensinai-nos a ver as coisas com realismo e serenidade, confiantes de que tudo providenciais para o nosso bem, pela força da fé. Não tenhamos receio de encarar nossas contradições internas, nossos sofrimentos, medos e decepções interiores. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Eusébio, rogai por nós. Oração a São Pedro Julião. Oremos. Adoro-vos, ó divino Jesus, vivo e presente na Eucaristia, tesouro inesgotável dos dons celestes, fonte universal de onde o bem, a luz, as virtudes, a felicidade, a bênção, a perfeição e tudo o que há de mais puro, belo e santo emanam e difundem-se na Igreja e nas almas. Pela virtude dessa admirável plenitude, dignai-vos, vô-lo peço, atendei as minhas humildes súplicas, afastai de minha alma e de meu corpo os perigos a que estão expostos, e concedei-me a graça de que tenho premente necessidade, com a inabalável confiança, vô-lo peço, e em retribuição de vossos benefícios, ofereço-me sem reserva para vos amar, servir e glorificar no adorável sacramento da Eucaristia. Amém. São Pedro Julião Eymardi, rogai por nós.